Quando você pensa em jogos, o que vem à sua cabeça primeiro? A jogabilidade? Os gráficos? A história? E a arquitetura? A arquitetura não é apenas a arte de construir no mundo real. Nos universos dos jogos, ela se torna uma ferramenta poderosa que molda experiências, conta histórias e guia jogadores através de mundos imaginários. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje vai ser um dos vídeos mais diferentes que eu já fiz. Vamos mergulhar a fundo nesse tema que me agrada muito, que é a arquitetura nos jogos. Antes de mergulharmos em exemplos específicos, vamos entender os princípios básicos de como a arquitetura funciona nos jogos. A arquitetura em jogos serve como um sistema de navegação intuitivo. Pense em como as torres de Assassin's Creed funcionam como pontos de referência, ou como os corredores em jogos de terror como Resident Evil direcionam sua jornada e criam tensões. Os game designers usam princípios arquitetônicos para guiar os jogadores, sem a necessidade de setas ou minimapas óbvios, mesmo que em alguns jogos esses artifícios ainda são usados. A arquitetura também define como jogamos. Ela muitas das vezes é usada como mecânica muito importante em alguns jogos. Como portal, os espaços são projetados especificamente para os quebra-cabeças baseados em física. Em jogos de plataforma como o Super Mario, a disposição de plataformas e obstáculos criam desafios específicos. A arquitetura não é apenas visual, ela é funcional. Um edifício pode ser símbolo narrativo. Ruínas sugerem decadência, catedrais evocam poder, casas estreitas e escuras passam vulnerabilidade. A arquitetura é comunicação silenciosa, que reforça o storytelling ambiental. Jogos como Dark Souls ou Silent Hill utilizam símbolos arquitetônicos para expressar temas de decadência e medo. Nos jogos, o espaço não é apenas geometria, é onde o jogador se move, observa e interage. A escala influencia diretamente na percepção. Castelos imensos transmitem imponência, enquanto casas pequenas normalmente geram intimidade. Decisões como a altura de tetos, larguras de corredores e proporções de janelas afetam o conforto visual. Em mundos abertos como Skyrim e The Witcher, é preciso equilibrar a grandiosidade com áreas que não pareçam vazias. Luz e sombra são ferramentas arquitetônicas poderosas. Um raio de luz por uma janela gótica ou um corredor escuro muda totalmente o clima do espaço. Além disso, o som também faz parte da experiência. Igrejas com eco, corredores claustrofóbicos e salões abertos criam imersão sonora. A arquitetura nos jogos sempre dialoga com a narrativa. Ruínas mostram passagem de tempo, prédios futuristas indicam opressão tecnológica, e ambientes fechados podem forçar encontros dramáticos. A arquitetura não é só suporte para a história, muitas vezes é parte essencial da própria narrativa. Como citado nos tópicos anteriores, a arquitetura é um dos principais elementos de imersão nos jogos. Ela constrói a atmosfera, define o tom do mundo e dá pistas sobre a cultura daquele universo. Por exemplo, em Skyrim, tudo respira cultura nórdica, como as casas, os salões e fortalezas. Em The Witcher, a arquitetura remete ao leste europeu medieval, com cidades de pedras, muralhas e castelos imponentes. E na série de Assassin's Creed, ela recria com detalhes impressionantes cidades históricas como Florença, Jerusalém e Paris. Esses ambientes não são só bonitos, eles te colocam dentro da história. Você não está só jogando, você está vivendo aquele mundo. E também há outros elementos de imersão, como os jogos de Battlefield e Rainbow Six, que permitem os jogadores destruírem paredes e alterarem o espaço de jogo. Essa arquitetura dinâmica cria possibilidades estratégicas interessantes e aproxima o jogo ainda mais da realidade. E quando o jogador é o arquiteto, em Minecraft e Terraria, deixam você construir seu mundo. Aqui, a arquitetura é a expressão pessoal. Você projeta, constrói, inventa. A arquitetura vira a mecânica do jogo. Em Zelda Breath of the Wild, templos, torres e ruínas têm funções de exploração e progressão. E
E falando em imersão, os estilos arquitetônicos são uma parte importante para que os jogadores se sintam inseridos no local onde o jogo se passa. O estilo gótico, com suas catedrais imponentes, arcos pontiagudos e vitrais coloridos, é perfeito para criar atmosferas sombrias e místicas. Jogos como Dark Souls e Bloodborne utilizam elementos góticos para criar um senso de antiguidade, mistério e até mesmo horror. As estruturas verticais também criam gameplays verticais interessantes, com o jogador precisando navegar por torres e escadarias complexas. Jogos como Mass Effect, Cyberpunk 2077 e Deus Ex utilizam arquitetura futurista para transportar o jogador para outros tempos e realidade. O contraste entre estruturas ultramodernas e áreas degradadas em Cyberpunk, por exemplo, comunica visualmente a desigualdade social daquele mundo. O level design em jogos é essencialmente arquitetura aplicada. Um bom level design, assim como uma boa arquitetura, deve ser fácil de entender. O jogador precisa saber para onde ir e como os espaços se conectam. Jogos como Left 4 Dead usam iluminação para guiar o jogador, enquanto Half-Life 2 utiliza perspectiva forçada para destacar o caminho importante. E alguns utilizam a famosa tinta amarela, que não vou me estender nisso não. A arquitetura em jogos também controla o ritmo da experiência. Espaços amplos podem sinalizar batalhas iminentes, enquanto corredores estreitos criam tensão. Em God of War, de 2018, a alternância entre áreas de combates abertas e passagens lineares cria um ritmo dinâmico que mantém o jogador engajado. Queria tirar um momento e falar do meu jogo favorito, The Last of Us, e como a arquitetura funciona no jogo. Os ambientes urbanos pós-apocalípticos do jogo contam a história de um mundo que acabou. O jogo usa contrastes arquitetônicos para criar momentos emocionais poderosos. Após sessões claustrofóbicas em túneis escuros ou prédios apertados, o jogo frequentemente revela vistas panorâmicas impressionantes. A natureza toma os espaços urbanos, como plantas crescendo através de rachaduras no concreto ou no asfalto, mostrando em alguns pontos como o fungo foi se alastrando e, com isso, comunicando com o tema central do jogo, a tensão entre a humanidade e a natureza. O mundo de The Last of Us está cheio de exemplos fascinantes de arquitetura. Uma como exemplo mais impressionante seja a comunidade de Tommy na usina hidrelétrica, onde uma estrutura industrial foi transformada em um assentamento autossustentável. A arquitetura comunica visualmente a engenhosidade humana e a capacidade de se adaptar mesmo nas circunstâncias mais adversas. A arquitetura no jogo não é apenas estética, ela é funcional para a gameplay, especialmente para os elementos de stealth. Os espaços apertados obrigam o jogador a ter mais cautela, criando encontros tensos com o inimigo, sejam eles humanos ou infectados. The Last of Us, assim como muitos outros jogos, representa um dos usos mais sofisticados da arquitetura em seus jogos. Cada edifício, cada espaço, cada ruína foi cuidadosamente projetada não apenas para ser visualmente impressionante ou funcional, mas para contar histórias silenciosas sobre o mundo e seus habitantes. Você sabia que alguns escritórios contratam arquitetos reais? Jogos como Assassin's Creed, há consultorias de historiadores e urbanistas para recriar cidades com precisão. Em títulos mais futuristas, arquitetos ajudam a imaginar prédios do amanhã e como as cidades futuristas poderiam funcionar em um futuro distante, como em Cyberpunk. Não é apenas design, é pesquisa, arte e engenharia trabalhando em harmonia. Com o avanço da tecnologia, como a arquitetura nos jogos continuará evoluindo. Jogos como No Man's Sky utiliza a geração procedural para criar planetas e estruturas infinitas. No entanto, na minha opinião, esses espaços muitas vezes carecem de coerência narrativa e de propósitos encontrados em ambientes projetados manualmente. No futuro, provavelmente haverá uma combinação desses dois elementos procedurais e designs manuais, ajudando assim na criação de jogos ainda mais imersivos.
A arquitetura nos jogos é muito mais do que um pano de fundo. Ela é imersão narrativa, mecânica e expressão. É um personagem silencioso, mas poderoso. Os melhores jogos entendem que cada corredor, cada sala, cada estrutura tem o seu propósito, tanto narrativo quanto funcional. Da próxima vez que você jogar o seu jogo favorito, pare um momento para apreciar não apenas a beleza visual dos ambientes, mas também como eles foram cuidadosamente projetados para criar uma experiência específica. Bom, por esse vídeo seria isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Nos comentários, conte qual o jogo você acha que tem a arquitetura mais impressionante. Espero vocês em uma próxima. Até lá. Tchau.